Então vamos lá, moçada, dando sequência aqui, vamos fazer a questão da HUD, né? Então a ideia da HUD aqui, né, é o que vai mostrar, né, o nome e os pontos aqui do player, nesse caso, né? Não do personagem, porque os pontos não pertencem ao player, são duas propriedades aqui, né, do player, o nome está aqui. A gente pode, né, colocar uma caixinha de texto lá para isso gravar, colocar aqui o objeto como Don't Destroyer, mas até o momento a gente vai estar só colocando por aqui. Tá? Vamos iniciar a nossa variável lá. Vou pegar a variável de pontos, por exemplo, inicia a variável com 0, que é 0 pontos que ele começa. Tá? E aí a gente vai agora fazer o seguinte, nós vamos criar a classe de HUD, né, e criar os elementos de HUD. Então eu posso colocar aqui o i, aí eu posso colocar aqui um text, né, vamos dar um duplo clique aqui no text, ele está aqui embaixo, vamos colocar ele bem lá em cima assim, pode colocar aqui ele no topo superior esquerdo, a ancoragem dele, né, então vamos colocar lá. Se quiser colocar aqui, né, nome, né, colocar um arial aqui, põe um valor aqui de 30 para ele ficar maiorzão, por exemplo. Então vamos colocar aqui nome underline txt. Posso duplicar esse cara aqui, tá? Colocar aqui pontos underline txt, né? E colocar aqui pontos. Beleza. Aí posso também, vamos dizer, para as duas caixinhas não vão ficar uma em cima da outra, né? Vou descer ali, ó. As duas caixinhas vão ficar paralelas. Beleza. Então se eu der um play aqui agora, pera aí, não pode ser no Free Aspect, vou colocar aqui no 6x9 da vida, pera aí. Por que ele tá? Tungstênio, pera aí, nome, não tá cabendo aqui, ó. Vou colocar aqui um 24, isso. E aqui também um 24, só pra gente não ter que aumentar o tamanho da caixa, tá? Beleza, tá lá, ó, nome e pontos, né, os dois ali, mas na verdade o que eu não quero, vamos dizer assim, colocar esses valores, né, escrever isso fixo. Eu quero pegar o nome do player, que é colocar os pontos do player ali dentro. Então eu vou criar uma classe que gerencia esses elementos aqui, tá? A gente não deve fazer essa interferência entre os objetos direto do tipo, o próprio player faz, não, o player ele tem que saber quem é a HUD. Mas quem faz as modificações nos elementos da HUD, né, tem que ser uma classe controlada. Então vamos pegar esse cara aqui e vamos criar aqui, ó, HUD. Pode chamar qualquer coisa. Controlador de HUD. Tá? Não tem problema não. Então vamos lá. Para a gente conseguir manipular aqueles caras ali, a gente vai precisar de importar, né, o pacote de UI. Tá? Senão eu não consigo declarar os objetos do tipo da minha HUD lá. Então eu tenho lá dois objetos do tipo text, então um é o nome, né, e o outro são os pontos que estão lá, certo? Então eu vou passar esses elementos aqui para minha HUD, né, para a gente conseguir, né, pegar esses elementos ali. Então olha só, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer com que esse meu objeto ele pegue o nome que está lá no personagem, né, e escreva dentro desse campozinho de nome, e os pontos, né, do personagem escreva aqui dentro da caixinha de texto, ok? Vou fazer isso logo aqui no start, né? Então basicamente eu vou virar e falar que nome.text, que é aquela propriedadezinha que eu escrevo lá, vai receber o valor lá do personagem. Para facilitar, personagem não, do player, né? Para facilitar minha vida aqui, ó, eu vou fazer com que essa classe aqui ela seja uma classe do tipo singleton. Como que eu faço isso? Eu crio, né, um objeto do tipo player, ou seja, dentro da classe de player, né? Olha lá, vamos fazer o seguinte por aqui, ó. Eu vou criar aqui, por exemplo, vou dar o nome de, vou falar que ele é player, né? Ou seja, vou chamar de jogador, tá? Então vou colocar aqui, ó, static player jogador.
certo? Aí eu venho aqui dentro do start, do meu objeto, e coloco aqui que jogador é igual a this. Pronto. Então, toda vez que eu quiser fazer referência agora a essa classe, eu posso fazer referência através dessa variável aqui do jogador. Então, se eu vier aqui agora na minha HUD, ó, eu posso colocar aqui que player ponto jogador. Então, tem que colocar public lá, porque eu não pus. Pá. Não, no player. Então, é static public player. Beleza. E aí eu venho cá e troco. Ó, ponto jogador, né? Aí dentro do jogador, ele vai ter as propriedades todas lá. Ó. Ele tem a propriedade lá, por exemplo, de nome. Né? No caso lá, a propriedade de nome ela é do tipo string. Então ela vai casar aqui, porque o text também é do tipo string. Agora, o ponto não é. Então eu vou virar aqui, na hora que eu falar que os pontos, ponto text, né? E falar que é a mesma ideia aqui, ó, né? Do player.jogador. Ponto pontos. Cadê os pontos? Ah, tá com P maiúsculo, né? Porque eu criei a função getSet lá. Lembra? Personagem, não. Player. Então tem que colocar aqui, ó, public. Public int pontos. Aí aqui, eu venho aqui agora, igual a pontos. Ele vai dar ruim. Ele vai virar e falar assim, opa, peraí, isso aqui é inteiro e isso aqui é texto. Então eu tenho que colocar aqui, né, fazendo o uso do C# int.parse. Passa esse cara todo para ele. E aí eu converto aquilo lá em inteiro. Porque cannot convert int. Foi mal. Foi mal. Tem que usar a função de toString. Porque na verdade eu tenho que converter, né? Isso aqui que é inteiro, né? E eu tenho que converter isso aqui para ponto toString. Abre e fecha. Pronto. Então eu pego os pontos, dou um toString nele para converter em string e jogo isso lá dentro do campo de texto. Por quê? Porque aqui é string, aqui inteiro, ele não ia aceitar que isso fosse atribuído. Então eu dou um toString nisso para transformar esse cara, né, em texto lá. Beleza. Então vamos lá no Unity. Vamos pegar o Canvas. Eu posso colocar aqui, ó, dentro do objeto Canvas, né, a minha classe de HUD. Né? Posso tanto adicionar daquele jeito. Vamos colocar lá o script, lá, esses caras como público. Public text. Public text. Salva. Vai aparecer os dois aqui agora para mim. Pronto. Aí eu vou pegar aqui o nome e vou passar ele como objeto de referência para pegar o campo de texto e os pontos para cá. Então repara, qualquer coisa que eu usar aqui na minha interface, uma barra, né, um slider, qualquer coisa que eu queira usar aqui na minha interface, eu posso fazer isso e passar como parâmetro. Se eu der um play aqui agora, né, ele vai aparecer lá o José. Eita, ele falou que deu no referência object instance. Vamos lá, na classe HUD dentro do start. Então, tem erro lá no meu script lá. Aqui ele não pegou aqui o player. A classe é a classe player. Ponto jogador. Ponto nome. Espera lá. Vou ver aqui. Tá, aqui eu busquei o player.controller, né? Ponto nome. Ah, tá, aqui eu tô no HUD. Então, pera lá. Eu quero o HUD não, eu quero o player. Cadê o player? Vamos ver aqui o negócio do singleton. Então, o character, start player, chamei de controller. Isso, no awake. Tá? Então não pode ser no start, tem que ser no awake, porque é depois que o objeto está criado. Verdade. Foi mal. Então,
Ctrl X, void awake. Salva. Então tá lá, José, 0 pontos. Tá? Então já coloquei os dois elementos lá. Então, o que significa que toda vez que eu mexer aqui agora, eu tenho dentro da minha HUD, cadê minha HUD? Isso, ela está aqui no Start. Vou criar um método aqui, né, de atualiza pontos. Né? A ideia do atualiza pontos é exatamente pegar lá, ó, os pontos que estão lá no jogador e jogar para cá. Então vou pegar aqui, vou criar um void atualiza pontos. Né? Ela pode receber como parâmetro aqui, né, por exemplo, o int de pontos. Né? Ou não preciso, porque eu posso acessar lá direto do player, né? Que não vai fazer diferença. Então não preciso, já fiz ali em cima, faço de novo. Né? Então eu pego aqui e jogo, né, esses pontos de novo para lá. Então todas as vezes que eu vier aqui no personagem, cadê o personagem? Então player. Toda vez que eu vier aqui no player, né, onde é que eu tenho meu get set dos pontos? Lá o corno, player, aqui. Toda vez que eu pedir aqui o get set do personagem, toda vez que eu somar nos pontos aqui, né, eu chamo, né, já que ele tem aqui eu vou ter que passar para ele quem que é a HUD, né, então vamos colocar aqui public HUD, né, passa aqui, eu vou vir aqui agora e vou falar que HUD.atualiza pontos, não está como público lá não, vamos ver. Não. Public. Então vou pegar aqui agora no player e vou colocar ponto. Atualiza pontos. Por quê? Porque toda vez que eu mexer na variável de pontos, né, ou seja, eu colidi num item, vai somar ponto. Eu fiz alguma coisa, vai somar ponto. Então, automaticamente, quando você mexer nessa variável aqui de pontos, ó, ele vai vir e vai chamar o atualiza HUD para a gente. Tá? Então, aí, quando ele chamar o atualiza HUD, né, ele mesmo já faz isso lá. Quer ver? Ó? Se eu virar aqui dentro mesmo, deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui no update, pontos, mais, certo? Vou colocar mais um aqui no pontos, certo? Então, olha só, repara, eu só estou somando na variável aqui, ó, né, de pontos, né? Eu estou somando nela né? Ou seja, mais um. Então, ele automaticamente vai chamar HUD, óbvio que eu vou ter que vir aqui, né? Pegar aqui no player. Aí ele está perguntando quem é a HUD, vou passar o Canvas, né? Porque é o Canvas que contém o script de HUD, ó, né? Que está aqui dentro para ele. Então, olha o que vai acontecer com os pontos agora. Olha lá. Eita, foi somando, chegou até o valor infinito ali de pontos, ok? Você viu que ele foi atualizando os pontos lá. Então, eu tenho minha HUD também já pronta, né, e construída aqui de forma bonitinha, com os itens todos ali. O que eu preciso agora é fazer, por exemplo, quando ele coletar um determinado item, ele somar pontos, ao invés de fazer aquela soma de pontos, igual eu fiz aqui, né, de pegar aqui e atribuir mais aos pontos. Tá? Então, vamos fazer esse camarada ali. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um itemzinho qualquer aqui. Cadê o meu personagem? Pronto. Vou criar aqui um Game Object 3D Cube. Certo? E vou botar esse cubo um pouquinho aqui na frente. Tá? Vou marcar que esse cara é um colisor, que ele tem um colisor, que ele é trigger, né? Para o personagem não travar quando bater nele. E vou criar uma classe aqui de item para fazer isso aí. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, inclusive colocar uma tag nele, né? Vamos colocar uma tag nele aqui de, sei lá, tag mais
coletável. Save. Então, ótimo. Então, vou pegar aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Vamos adicionar um componente. Posso criar aqui um new script. Vamos dar ele de item. Vou dar o nome para ele de item. Ele vai criar a classe para a gente aqui de item. Só puxar ela para dentro do script aqui. Dá um duplo clique nela. Ela vai abrir aqui. Isso. Vamos criar aqui que item tem um public int valor. Certo? E eu vou atribuir um determinado valor para esse item. E aí eu tenho aqui void onTrigger enter. Né? Então no onTrigger enter ele vai me retornar, né, lembra que eu estou colocando esse script no item, né? Então ele vai colidir e vai me retornar o próprio personagem, né? Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, personagem. Criar aí a tag de coletável lá, mas foi bobagem. Posso colocar aqui que esse cara aqui é o... Vamos colocar aqui que ele vai ser o player, né? Que ele está jogando ali. Então, o personagem tem, ou seja, se order, né? Se order, que é aquele ponto GameObject, ponto tag, compare tag, né? Aí eu vou colocar aqui player, né? Ou seja, se o cara que colidiu comigo for o player, né? Então você vira e fala que esse cara que é o player ponto, posso colocar aqui, né? O player ponto jogador ponto pontos mais igual ao valor. Pronto. Então eu estou somando o valor do item, né, lá no meu player, se o cara que colidiu comigo, a tag dele for player. Isso no objetinho lá. Então o objetinho está aqui na frente, né? Ele está aqui com trigger marcado, bonitinho, né? E vamos colocar os pontos nele aqui, ó, valor. Vamos colocar aqui que ele vale 10 pontos, ok? Então quando eu der o player aqui, somou 10, ó. Tá vendo? Somou os 10 aqui, ó. Tava com 0, somou os 10. Só que ele não morreu. Então eu posso colocar aqui destroy, né, this.GameObject. GameObject. Que aí ele passa a ser destruído também. Então tá lá. Pá, sumiu o objeto. Somou meus 10 pontos ali. Tá tudo bonitinho. Fez o item coletável aí. E somou.